sangue da nossa inclusão, dor que promove o perdão, graça abundante em amor, que traz do céu o favor, morte capaz de remir, cruz para o mal destruir, pelo sofrer nos salvou, pra celebrar seu louvor. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Adoramos o teu grande nome, Jesus. Celebramos os teus grandes feitos na cruz e a glória do teu grande reino hoje aqui exaltamos. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que hoje nós estamos aqui reunidos. Hoje que é um dia muito especial para todos nós, o dia em que nós celebramos o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós na cruz, onde Ele deu a sua vida pelos nossos pecados. E não só por isso, nós também agradecemos, porque é por meio desse sacrifício que nós podemos ter a vida eterna, que nós temos a salvação. Nesse momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que está em Isaías, no capítulo 9, o versículo 2, que diz assim: O povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. E mais um pouco adiante, lá em Isaías, no capítulo 53, diz assim, no versículo 3 ao versículo 5. Ele foi rejeitado e desprezado por todos, suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver, nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Amém. E hoje nós celebramos porque Ele deu a sua vida por nós. Nós louvamos, nós exaltamos, porque apesar de tudo isso Ele venceu a morte. Então vamos juntos cantar de onde os irmãos estiverem. Aleluia, Hosana. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossas dívidas pagou. Glória, majestade, força, honra e poder sejam dados a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossas dívidas pagou. Aleluia, Hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graças, canto de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor, pois convém
contigo reinar. Livre acesso nós temos ao Pai por teu sangue, ó Jesus. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Aleluia, hosana, glórias ao Cordeiro. Nós te adoramos e a ti celebramos com ações de graça, cantos de alegria, pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Pois convém louvar-te, ó Senhor. Meus amados irmãos, hoje é um dia muito especial para nós, o dia em que nós celebramos a Páscoa, celebramos a morte e ressurreição de Cristo Jesus. E nós estamos estudando o livro de Pedro, e já estudamos o capítulo 1, e hoje queremos estudar também o capítulo 2, mas nós vamos começar a partir do versículo 4. Os 3 primeiros versículos nós vamos estudar em outra oportunidade, mas hoje nós queremos trazer uma mensagem que é a mensagem a respeito do juízo e da libertação de Deus. E nós sabemos que a Páscoa é libertação. Páscoa é a morte, o sacrifício de Cristo Jesus, que se entregou na cruz do Calvário como o Cordeiro de Deus para nos tirar todo o pecado, para tirar toda a nossa culpa, todo o juízo de Deus sobre nós, para nos dar a plena redenção, o pleno perdão de Deus. E nós vamos ler na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 4 em diante, que nos diz assim: Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Amém. Nós vamos orar. Pai de amor, te louvamos, ó Deus, por este dia em que podemos meditar na Tua Palavra. Te louvamos, ó Pai, pela libertação que o Senhor tem nos dado, pelo livramento que o Senhor tem nos dado nestes dias durante esta pandemia. Sabemos, ó Pai, que muitos têm padecido com estas doenças que são manifestas através deste vírus, mas que o Senhor tem cuidado, o Senhor tem nos livrado. E quando, ó Pai, sentimos que há o desejo do Teu coração de levar os Teus servos para juntos de Ti, sabemos que somos acolhidos em um lugar de paz, somos acolhidos, ó Pai, para um lugar melhor que este mundo. Este mundo está longe da Tua vontade. Por isso nós Te louvamos, ó Pai, porque a Tua vontade sempre se manifesta. E nós Te pedimos que o Senhor nos oriente nesta noite, para que nós possamos, ó Pai, meditar na Tua Palavra, aprender mais de Ti e podermos, ó Pai, aprender e colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É a nossa oração. Irmãos, neste texto em que nós lemos, Pedro ele quer nos falar a respeito do juízo que haverá de sobrevir sobre os falsos mestres, mas também quanto aos seus seguidores,
Ele nos chama a atenção para o juízo de Deus sobre a perversidade humana, que não ficará impune, e ele ressalta que Deus age em favor dos seus filhos. E nós queremos meditar sobre esses textos, pensando sobre como que acontecem essas coisas, como que Deus pode agir para livrar os seus servos do perigo, os seus servos do juízo, assim como ele fez com Ló, assim como ele fez com Noé, em que ele nos fala aqui neste texto. Desde o princípio, Deus criou o homem para que pudesse andar em comunhão com Deus, andar de acordo com o seu caráter, andar de acordo com a sua vontade. Mas acontece que o homem quebrou a confiança de Deus. O homem, ele buscou fazer aquilo que Deus não se agradava e começou escolhendo desobedecer a Deus em um ato simbólico de comer um fruto. Mas este ato simbólico, ele serviu apenas para mostrar aquilo que estava no coração do homem, da desobediência, da perversidade, da maldade, do egoísmo, do querer fazer mal aos outros. E isto começou a crescer, e isto começou a aumentar, e Deus trouxe juízo sobre o povo. Desde o início, Deus já sabia como aconteceria, Deus já sabia em que o homem se tornaria, o grau de desobediência e maldade que haveria de estar no coração do homem. E Deus então prepara que desde o princípio ele disse que nasceria da semente da mulher. E ele deveria então resgatar o homem, pagar o pecado do homem, o pecado que é a rebelião do homem contra Deus. E muitos, quando sabem dessas coisas, eles olham para a bondade de Deus e se esquecem de ser diligentes, se esquecem de andar conforme Deus nos ensina, o nosso Pai nos ensina. Mas também muitos olham para as dificuldades, para as tribulações em que ele passa, olha até mesmo para o juízo de Deus, mas se esquece do amor do Pai e se enche de desesperança. Outros, eles olham para este Deus grandioso, cheio de amor, mas também olha para o seu juízo e condenam a Deus, dizendo: como pode um Deus tão bom, tão justo, permitir que o homem possa sofrer, ou permitir que possa existir um inferno, permitir que possa existir alguma coisa que vai trazer sofrimento para o homem. Nós precisamos compreender a Deus, compreender o caráter de Deus, precisamos compreender os nossos atos, o tamanho da afronta que é a Deus, sendo Deus santo, sendo Deus justo, ter um homem que foi criado para ter comunhão com Deus, um homem criado à imagem e semelhança de Deus, e este homem então simplesmente negar os princípios ensinados por Deus, negar a comunhão com Deus e preferir a maldade. Satanás buscou seduzir o homem para a maldade. Satanás buscou seduzir o homem para a perversão. E Deus olha para a perversão do homicida ou daqueles que praticam a imoralidade sexual, ou daqueles que se enchem de egoísmo, ou mesmo aqueles que adulteram a palavra de Deus. Deus olha para eles e vê em um pé de igualdade. Não há distinção entre os pecados, porque Deus é santo. E a transgressão da lei, a transgressão dos princípios de Deus, não importa qual o grau, é
transgressão. E nós precisamos então, a cada dia, procurar conhecer este Deus, para que nós possamos entender o manchar, o macular a nossa conduta, o nosso relacionamento com Deus, é por demais afrontante, é por demais ruim para Deus. E Deus é um Deus justo, e Ele mostra aqui, através das palavras de Pedro, que desde o início, com os anjos que caíram, com aqueles que, como diz Apocalipse, a terça parte dos anjos dos céus que seguiram a Satanás, seguiram a serpente, aquele que cresce com o pecado do homem e já se torna como que um dragão. Deus escolheu então punir. Deus colocou no seu coração o desejo de deixá-los então no inferno, reservar um lugar longe da presença de Deus. O versículo 4 diz: ora, se Deus não poupou anjos que pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os encerrou em abismos de trevas, reservando-os para juízo. Antes mesmo do pecado do homem, Deus então condenou os próprios anjos, criaturas divinas que estavam muito próximos a Deus. Há pessoas aqui, na interpretação deste texto, que entendem que esses anjos caídos seriam aquela referência que Gênesis 6 faz de os filhos de Deus. Mas aí entra numa dificuldade, porque muitos não consideram que ali fossem anjos. Mas quer sejam aqueles anjos, quer sejam aquela terça parte que seguiu Satanás, o lugar deles é um lugar de distanciamento de Deus. E o distanciamento de Deus induz sofrimento. Pela simples ausência de Deus, há então sofrimento. A maldade existe no coração do homem porque existe a ausência de Deus. O egoísmo existe no coração do homem porque existe a ausência de Deus. Quando nós nos enchemos de Deus, quando nós estamos em plena comunhão com Deus, nós caminhamos então para a plena vontade de Deus, que é o amor. Nós caminhamos então para uma vida de compaixão para com os outros, uma vida de ausência de pecados, porque Deus pode preencher completamente os nossos corações. E quando Deus não preenche o coração do homem, a Bíblia retrata que lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, quando o homem começou a andar cada vez mais distante de Deus, diz assim o versículo 5 do capítulo 6 de Gênesis: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado e que toda a inclinação dos seus pensamentos e do seu coração era sempre somente para o mal. Com a ausência de Deus nas nossas vidas, nós caminhamos para o mal. Quando não há leitura da palavra de Deus, não há oração, não há comunhão com Deus, o pecado assume a ausência, a falta dessas coisas. E nós precisamos preencher as nossas vidas com o amor de Deus, com a palavra de Deus. E quando o mundo não fez isto, Deus então mandou o seu juízo. Deus aniquilou todos os homens, exceto a família de Noé. O mesmo aconteceu em Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra que foi colocado como exemplo do juízo de Deus para que os homens não andem no caminho da perversidade. E Gênesis 13, versículo 13 diz: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E Deus então resolve destruir aquela cidade. Mas acontece que tanto quando Deus destrói a humanidade, salvando apenas Noé, também ali em Sodoma e Gomorra, Deus
livra Ló. Aqui, o texto que lemos diz que Ló, ele se sentia angustiado com o pecado daquele povo. Ele se afligia com o pecado daquele povo. Mas ele não tomava também a iniciativa de sair dali, do meio daquele povo pecaminoso. Mas ele ia suportando aquele povo. Muitas vezes, nós também vivemos nos nossos dias dessa forma, angustiados com o pecado. Mas a Bíblia diz que pode acontecer uma situação em que os nossos pensamentos, os nossos corações ficam cauterizados com o pecado e já não vê mais o pecado. Isso é um perigo para a vida do cristão, porque o cristão ele não pode se acostumar com o pecado. E por isso que Cristo Jesus diz que bem-aventurados que choram não pelo sofrimento, mas choram pelo pecado do mundo, choram pelo distanciamento que este mundo vive de Deus, chora ansiando que Deus esteja consolando, acalentando o seu coração. E nós precisamos olhar então para a vida de Noé, para a vida de Ló e aprender com eles, porque o capítulo 2 da segunda carta de Pedro que nós lemos, o versículo 9, ele diz que vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios. Nós falamos a respeito do pecado do homem que cresceu na face da terra. E Deus, ele escolheu um povo para que pudesse ser aqueles que anunciariam o seu amor, aqueles que poderiam mostrar o poder de Deus agindo em favor do homem, agindo para que pudesse libertar o povo. E ele chamou Abraão para que constituísse uma grande nação. E essa nação, ela nasceu escrava no Egito. E Deus então quis libertar aquele povo. E no dia em que ele escolheu libertar o povo que viveu 400 anos ali no Egito, e ele então fez com que Moisés conduzisse aquele povo para fora do Egito. Durante o tempo que eles viveram no Egito, eles ali aprenderam os costumes dos egípcios. Quando nós olhamos para as pirâmides construídas de pedras, nós podemos e sabemos que ali eram túmulos, era a casa mortuária daqueles faraós. Muitos podem pensar que, da mesma forma, eram as casas dos egípcios, mas não era. As casas dos egípcios eram construídas de tijolos. Os irmãos se lembram que os israelitas eram obrigados a fazer tijolos para os egípcios. E onde iam esses tijolos? Os tijolos eram usados na construção das casas. Mas eles tinham uma superstição e construíam então a entrada das casas, chamadas na Bíblia de umbrais, de pedras. Essas não eram temporárias, porque eles consideravam que ao passar debaixo desses umbrais, eles estariam protegidos. E eles colocavam então inscrições nos umbrais das portas, gravadas nas pedras, palavras dirigidas então aos seus diversos deuses. E os egípcios levaram essa cultura para os hebreus que viveram ali 400 anos no meio deles. E eles já estavam acostumados com aquilo e já estavam praticando dessa forma. E Deus manda que eles pudessem matar um cordeiro e passar o sangue no umbral das portas. E por que Deus então manda que eles pudessem passar o sangue nos umbrais da porta? Para cobrir
então o pecado daquele povo, para cobrir o misticismo, o paganismo que já estava inserido dentro daquele povo dos hebreus. E quando eles matam o cordeiro, símbolo então da libertação, símbolo do perdão de Deus, eles tinham que colocar o sangue nos umbrais das portas. E diz então que o anjo do Senhor haveria de passar, e ao passar, não veria ali o paganismo, não veria ali as inscrições egípcias invocando segurança e proteção das divindades, mas veria o sangue do Cordeiro. E onde tivesse o sangue do Cordeiro, não haveria morte do primogênito. Mas na casa dos egípcios, onde não tinha o sangue do Cordeiro, ali houve morte. E ali morreram então os primogênitos. E depois o povo, os hebreus, os israelitas, saíram da sua escravidão e foram para a terra prometida. No cristão, o sangue que nós vemos não é um sangue de um cordeiro imolado, simplesmente. Por mais belo que fosse um cordeiro, por mais bonitinho que é um cordeiro novo de 1 ano, era necessário imolar, matar aquele cordeiro para poder passar o sangue nos umbrais da porta. Mas em Cristo Jesus, Ele veio para este mundo como Filho de Deus, mas veio como homem. Mas Ele foi visto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para tirar o pecado do mundo, era necessário que o sangue de Cristo Jesus fosse derramado na cruz do Calvário. Não passando agora o sangue nos umbrais das portas, mas pela fé, o sangue de Cristo Jesus é derramado em nossas vidas. Pela fé, Deus preparou um novo caminho, uma nova vida para os seus filhos, onde nós podemos ter os nossos pecados apagados com o sangue do Cordeiro. E por isso que Cristo Jesus agora institui um novo modo de fazer a ceia. Para que o povo pudesse sair do Egito, foi necessário cobrir as marcas egípcias do paganismo egípcio na vida daquele povo, com o sangue do Cordeiro Pascal. E agora, para nós, como cristãos que professam a Cristo Jesus, nós devemos ter também uma marca, a marca do batismo, que é um símbolo de apagar os pecados, de morrer para esta vida e reviver com Cristo Jesus. Mas também nós somos chamados para participarmos da ceia do Senhor, onde Cristo estabeleceu que o pão é símbolo do seu corpo que foi entregue para ser crucificado na cruz. Nós utilizamos o vinho sem fermento, que é o suco da uva. Ele simboliza, então, que o sangue de Cristo foi derramado. E quando nós comemos esses ingredientes, nós estamos celebrando a morte de Cristo Jesus. Mas celebramos também a ressurreição e esperamos também a volta de Cristo Jesus, e por isso nós praticamos esse ritual até que Cristo possa vir, até que Ele possa voltar. Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, nos diz que, de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Somente pelo derramamento do sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, que se entregou por todos nós, mas que nós podemos ter o benefício deste sacrifício somente pela fé,